nós tivemos tensões, nós desenvolvemos o triângulo retângulo das potências, né, o triângulo das potências, a partir das tensões F, da tensão terminal e da corrente. Né? Com isso, a gente chegou a essa componente, que é a componente de potência reativa, VTEF sendo de delta XD menos VT ao quadrado sobre XD. Isso caracteriza a potência reativa. Por esta condição, a gente já vê que a potência reativa ela é função da diferença entre as tensões, a pingada e a tensão de referência. Se nós analisarmos a máquina operando a vazio, seja motor, seja gerador, quando operando a vazio, nesse caso, o ângulo de carga vale? Zero. Sendo de zero é 1. Então, essa equação da potência reativa é tensão terminal menos tensão de entreferro sobre XD. Correto? Menos tensão terminal ao quadrado sobre XD. Se a tensão terminal for igual à tensão de entreferro, XD VT for igual a EF, então esse termo aqui passa a ser VT ao quadrado sobre XD. Esse termo VT ao quadrado sobre XD. Então a potência reativa é zero. Se nós quisermos gerar potência reativa, então ela tem que dar um valor positivo. Para ter um valor positivo, esse primeiro termo tem que ser maior que o segundo. Para o primeiro ser maior que o segundo, multiplicados tensão terminal e tensão de entreferro precisa ser maior do que. Então, o produto VTEF precisa ser maior do que tensão terminal. Como é que a gente faz isso se nós considerarmos que a máquina está conectada a um barramento cuja potência é infinita, ou barramento infinito? Se nós considerarmos que a máquina está em barramento infinito, o que significa um barramento infinito? Nós temos uma tensão de entreferro. Aqui nós temos a tensão terminal. Se a máquina está operando com um gerador, nós temos que imaginar que os terminais da máquina estão conectados ao sistema interligado. Né? Por exemplo, a nossa próxima prática vai ser uma prática de interligação do gerador. Nós vamos fazer a nossa máquina operar como gerador e vamos interligar a máquina à rede. Interligar se liga. Nós não vamos alimentar o gerador pela rede, nós vamos interligar com a rede. Interligando com a rede, nós podemos gerar potência reativa para a rede ou absorver potência reativa da rede. Correto? Então, é um fluxo duplo. Nós também podemos gerar potência ativa para a rede ou absorver potência ativa. Então, interligada à rede significa que nós vamos considerar que a tensão terminal é uma tensão que não se altera. Porque quando nós estamos fazendo a operação do gerador a vazio, nós temos um gerador aqui rodando vazio. Se vocês fizerem isso, a temperatura que eles estão afastados. Você roda a máquina, excita o campo e colhe uma tensão. Você verifica que existe uma tensão gerada. E essa tensão gerada é função da excitação de campo, da corrente de campo, da velocidade. Verifica isso. Você lembra direitinho. Nós podemos fazer também, no prático, faz a operação dele com carga. Ou seja, faz o fechamento do estator, ele estrela em triângulo, e conecta esse estator a um conjunto de resistências, por exemplo. É uma carga para ele. Quando nós aumentarmos a excitação do gerador, a tensão terminal vai aumentar? Se ela está ligada aqui puramente a uma carga? Vai ou não? Se nós aumentarmos a tensão de excitação do gerador, qual que é a tensão de excitação? Essa aqui, não é? É uma tensão contínua ou variável. Então, quando a gente coloca uma tensão, aplica uma tensão no estator da máquina, flui
Corrente. Estator não, Rotor. Flui corrente. Essa corrente gera fluxo, FIF, né? FIF aumenta EF. Aumentando EF, aumenta VT? Sim. Aumenta. Por quê? Porque aqui nós temos apenas uma carga, é algo passivo, ela recebe essa tensão de alimentação. Então, o motor rodando individualmente, desacoplado do sistema, eu digo sistema, é o sistema de potência, o CEP, sistema elétrico de potência, desconectado da concessionária, ele gera tensão a partir da tensão de entreferro. Variou a tensão de entreferro, varia a tensão terminal. Correto? Beleza. Mas, e quando esse gerador está trabalhando conectado ao sistema de potência? Quando ele está conectado ao sistema de potência, a tensão que está aqui é a tensão da rede. No nosso caso, a tensão da CEMIG, da concessionária. Quando nós interligarmos o nosso gerador, as três faces do estator na rede, quando nós aumentarmos a excitação do rotor, a tensão terminal vai aumentar? Não. Para essa tensão terminal aumentar, aumentaria toda a tensão do sistema interligado brasileiro. Para essa tensão aumentar. Ou seja, nós vamos aumentar a tensão gerada em Itaipu, a partir do nosso gerador. Vamos aumentar a tensão do parlamento mineiro, que está ligado com o Paulista, está ligado com Legal. Do Paraná, onde está Itaipu. Ou seja, nós aumentaríamos toda a tensão do sistema interligado. Isso é possível? Óbvio que não. Então, o nosso gerador interligado, ele é escravo da tensão de armadura, da tensão estatórica. Então, no sistema interligado, a tensão terminal não se altera, a não ser que a tensão desse parlamento se altera por outro motivo. Correto? Nós poderíamos até dizer o seguinte, ó, no caso de Itaipu, se houver um descontrole da tensão dos geradores, alguma variação na tensão de excitação, pode ser que a tensão do Brasil todo se altere. Mas porque lá é responsável por 20% da energia gerada. Mas aqui não, isso aqui, para nós, aqui o parlamento da CEMIG é um parlamento infinito. Então essa tensão não se altera. Então uma coisa é gerador interligado, outra coisa é gerador trabalhando individualmente. Correto? Beleza. Então, se nós considerarmos que o gerador está trabalhando interligado, e a carga demandada, seja nula ou cosseno φ, é 1. Cosseno delta é 1. Então, para essa condição a vazio, para a condição a vazio interligado, o que acontece? A potência reativa é a tensão terminal vezes EF sobre xs menos tensão terminal ao quadrado sobre xs. Está escrito xd vezes xs. Correto? Então, nós controlamos potência reativa a partir dessa equação. Como é que eu faço para gerar potência reativa? Como é que eu faço? VT, só aumenta no EF. Então, aumentar o EF faz esse primeiro termo aumentar, o que torna Q positivo. Como é que eu faço para absorver reativo? Diminui a F. Diminui a F. Como que diminui o EF? Abaixando o fluxo, abaixando corrente do rotor, baixando tensão aplicada ao rotor. Ou seja, variando-se a tensão do rotor, ou comumente chamada tensão de excitação, nós conseguimos controlar o fluxo de potência reativa na máquina em si. E é a única máquina que consegue fazer esse tipo de controle. Nenhuma outra máquina consegue gerar reativo para o sistema de potência. E a máquina sempre ela faz isso operando como gerador ou como motor. Então, o triângulo da potência ele foi desenvolvido a partir do diagrama fasorial de tensões, onde nós temos o EF, aqui nós temos o VT e aqui nós temos o JXSA. Ok? Fazendo o EF, a componente do EF aqui, nós temos que esse sujeito aqui é
o EF cosseno de delta, né? Menos VT. EF cosseno de delta menos VT. Se multiplicarmos tudo por VT sobre XS, então aparece VT sobre XS e VT sobre XS. Pronto. Então aqui vira potência reativa, aqui vira potência ativa, EF, VT, EF seno delta sobre XS, potência ativa, isso aqui potência aparente. Ok? É o que você ver no ano passado. Beleza. Quando nós fizermos uma nova intervenção nesse diagrama, uma vez caracterizado o diagrama de potências, a potência aparente, VI, passa a ser a potência limite da máquina. Por quê? Porque num gerador síncrono, num gerador qualquer de corrente alternada, a potência nominal é dada pelo valor em VA, potência aparente. Então a potência aparente da máquina passa a ser o parâmetro que define, digamos, a máxima potência que ele pode desenvolver, gerar ou absorver. Então, uma vez que esse vetor passa a ser a máxima potência que ele pode gerar, nós centramos aqui no diagrama de potência e geramos uma circunferência cujo raio é a própria potência aparente. Ok? Então a máquina ela passa a operar conforme essa distribuição em 4 quadrantes, onde essa abscissa é a potência reativa, essa ordenada é a potência ativa. Óbvio, se o ângulo de carga está do lado de cá, essa máquina está operando como gerador. Operando como gerador, se a tensão de entreferro for maior que a tensão terminal, considerando o ângulo de carga, nós podemos dizer que ela está trabalhando, gerando potência reativa. Ela pode trabalhar do lado de cá. Esse EF ele poderia só ser até aqui. Ó. Se ele fosse assim, o triângulo que ele geraria seria esse aqui, né? Então nós teríamos uma potência reativa negativa. Por quê? Porque o EF seria menor, seria baixo. Ok? A análise considerando a vazio fica muito tranquilo, porque aí nós perdemos, nós desprezamos a questão do ângulo de carga. Quando uma condição de operação normal, nós temos que considerar o ângulo de carga. Ok? Então, o limite entre a geração e a absorção de potência reativa é o EF para esse valor. Quando a EF chegar nesse valor, potência reativa é zero. Porque nós estamos considerando que há um ângulo de carga. Mas quando o ângulo de carga for zero, vocês concordam que o EF vem para cá? Isso. Né? E aí, se o EF for menor que o VT, absorve. Se for maior que o VT, gera. Okay? Então, primeiro e quarto quadrante gera reativo. Segundo e terceiro quadrante absorve reativo. Então, operação como gerador, operação com motor. Operação com motor, o ângulo de carga é negativo. Então ele passa para cá. Delta está aqui. Então o motor está operando em algum ponto aqui. Né? Então, operando nesse ponto significa o quê? Que ele está gerando isso de reativo e isso de ativo. Se eu quero só gerar potência reativa, como é o caso dos capacitores síncronos ou condensadores síncronos, que algumas subestações reguladoras têm, é um motor que não aciona nada, ele está ali só para regular reativo, controlar fator de potência. Então, ângulo de carga é zero. Sim. Então, ele fica transitando aqui, excursionando nesta linha da potência reativa. Se eu quero gerar reativo, horário de pico, horário de ponta, eu trabalho aqui na máxima potência que se pode gerar. Né? Se eu quero absorver de madrugada, por exemplo, normalmente eu trabalho do lado de cá, absorvendo reativo. Para quê? Para compensar o excesso de reativo que as empresas então, têm colocado no sistema. Isso faz a tensão subir. Então, ele consome o reativo para fazer a tensão voltar à normalidade. Horário de ponta, com um grande consumo na etapa final, no consumidor,
então o fator de potência cai, a tensão do sistema cai. Né? A regulação de tensão do sistema é diretamente proporcional ao fator de potência. Se nós somos grandes consumidores de reativo, nós fazemos o fator de potência cair. Fazendo o fator de potência cair, faz a tensão cair. Então é interessante que se tenha próximo da carga um sistema de geração do reativo, para que ele não venha pela linha de transmissão, lá da unidade de geração, lá do gerador. Se você puder gerar ele aqui localmente e não permitir que seja feita essa transmissão da potência reativa pela linha de transmissão, a tensão aqui não cairia. Então faria a regulação próximo à carga. Ok? Então, gerador e motor. Pessoal, tem dúvida em relação ao círculo de capabilidade? Tem? Nós dissemos também que em algumas situações a gente limita a potência a potência ativa, se a potência da turbina for menor que a potência do gerador. Podemos limitar a potência reativa devido à condição da máquina, problema de isolamento, alguma coisa assim, do sistema de refrigeração. Aí a gente acaba tendo que limitar o valor da potência reativa. Ok? Então, aqui uma situação em que o ciclo de capabilidade ele fica limitado à geração, como em algumas não, na maior parte das usinas tem um diagrama como esse. E em algumas situações há a necessidade de fazer a limitação da turbina. Okay? Aqui uma máquina trabalhando reativa, uma máquina trabalhando capacitiva. Aqui nós temos simplesmente a dependência disso, né? A tensão é F, ela é função do rotor. Né? Então, se nós descobrirmos, se nós conseguirmos determinar por equação matemática, modelagem do circuito elétrico equivalente, nós conseguimos determinar a posição do polo, a posição física do polo, sem um sensor de velocidade ou sem um sensor de posição. Né? Mostrando que a tensão do ferro, além de ser diretamente proporcional ao fluxo rotório, porque o que passa pelo fluxo que induz é o fluxo principal, essa tensão sendo proporcional ao fluxo principal, nós já vimos isso, a posição desse vetor também é proporcional à posição do polo rotório. Né? Então aqui nós temos um motor trabalhando sobre esse dado, né? E se estivesse operando do lado de cá, seria um gerador sobre esse dado. Né? Repetindo, para alguma ocasião a máquina estiver com limitação de geração de reativo, tem que traçar uma linha aqui de acordo com essa limitação, e a máquina vai ter que obedecer essa potência aparente e, consequentemente, esse reativo. Por que a gente limita o reativo? Por que limita o reativo? Que situação que a gente limita o reativo? Para gerar mais tensão. A gente limita. Limita? Em alguma situação a gente limita a geração de reativo? Aquecimento. Né? Acabamos de falar, aquecimento. E a gente limita a potência ativa em algumas situações em função da turbina. E a gente volta depois que o Quem trouxe a lista de exercícios? Essa está aqui. Show? Então deixa.